O tema da mensagem é poderosos conselhos que você deve levar onde você estiver. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. Vamos aí nos aprofundar na palavra de Deus, irmãos. Muita atenção neste momento. Amém? Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o que, irmãos? O teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Então, sobre tudo que você deve guardar, você vai guardar o quê? O teu coração. Porque se o teu coração estiver bem, você pode vencer qualquer situação. Agora, quando o seu coração não está bem, você começa a olhar as coisas com maus olhos. Por isso nós devemos guardar o nosso coração. Peça para Deus: Deus, guarda o meu coração. E o diabo, irmãos, ele é sujo. Ele quer sujar o teu coração com ressentimentos, com mágoas, com rancores. Às vezes você fica ofendido com alguma coisa. Ele quer sujar o coração. Mas por quê? Porque a intenção do diabo é você sujar o seu coração, você não guardar o seu coração. Porque somente os limpos de coração que verão aqui, irmãos, a Deus. Se o nosso coração não estiver limpo, nós não veremos a Deus. E esse ver a Deus é você ver Deus operando na sua vida aqui na terra. Claro que depois, na Nova Jerusalém, você vai ver Deus face a face. Mas este ver Deus é você ver Deus na sua vida aqui nessa terra. Então, sobre tudo que você deve guardar o quê? Teu coração. Estamos apenas começando. Vamos mais aqui. Eu escrevi aqui: o que é semeado no seu coração frutificará na sua vida. Onde está o seu tesouro, ou seja, a sua recompensa, ali está o seu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21, o que diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se você colocar o seu coração em coisas más, a sua recompensa será de coisas más. Se você colocar o seu coração em vingança, a sua recompensa vai ser só de coisas ruins. Então vai tudo depender do seu quê? Coração. Como está o seu coração? Onde que está o seu coração? Seu coração está limpo perante Deus? Como está o seu coração? O primeiro conselho, a primeira coisa que você deve carregar com você, onde você estiver, é guardar o seu coração. Mas pastor, o senhor não sabe o que fizeram comigo. Não importa o que aconteceu. O importante é quem? Você, o seu coração. A Bíblia diz assim, para nós amarmos o nosso próximo, o que mais? Como a nós. Então, se eu não me amar, eu não vou conseguir amar o meu próximo. Porque primeiramente eu não estou conseguindo me amar. Eu não estou guardando o meu coração. Irmãos, guarde o seu coração. Tem muitas pessoas que têm um coração sujo das coisas passadas, das coisas que já passaram. Começa a limpar o seu coração. Fala para Deus: Deus, limpa o meu coração do passado. Às vezes é algo que passou, que você fala assim: pastor, mas ficou marcado. Uma situação que me aconteceu, eu tinha uma empresa, isso, aquilo, foi uma situação que hoje eu poderia estar muito bem de vida, mas olha como estou. Enquanto você estiver com o seu coração no passado, a sua recompensa vai estar no passado. Você não vai conseguir viver coisas novas. Você vai continuar vivendo da comida do passado.
Enquanto o povo do Egito, quando saíram da escravidão, teve um povo ali que começaram a desejar da comida do Egito. O que aconteceu com eles? Morreram no deserto, porque eles desejaram a comida do passado. Enquanto o seu coração ficar desejando a comida do passado, Deus não pode fazer o milagre hoje, te abençoar amanhã. Deus não pode, porque o seu coração está onde? No passado. Porque onde estiver o vosso tesouro, a vossa recompensa, aí estará também o vosso coração. Se o seu coração estiver, pastor, eu vou prosperar e aquela pessoa vai me pagar, porque eu vou humilhar aquela pessoa, Deus não vai abençoar, porque o seu coração está em más coisas. A Bíblia diz assim: pedi não recebeis, porque pedis o quê? Mal. O que é esse pedir mal? Tudo aquilo que você pede que não dá louvor a Deus. É mais fácil de você entender. Se tem algo que você está pedindo para Deus, que isso não está honrando a Deus, que isso não vai honrar a Deus, que isso não dá louvor a Deus, não peça, porque isso é pedir mal. Guarde o seu coração. Pastor, mas meu coração está nisso. Se isso não rende louvor a Deus, se isso não dá louvor a Deus, guarde o seu coração, porque você está perdendo tempo. Irmãos, é momento de nós amadurecermos na vida espiritual e começar a cuidar do nosso coração. Tem pessoa que o coração dela é aberto para tudo. O coração está aberto para qualquer coisa. Qualquer coisa que fala, ela acredita. Alguém chega e fala: olha, você é isso, aquilo, e ela guarda aquilo no coração. E depois fica como? Matutando aquilo na mente, fica pensando naquilo. É o momento de você colocar uma porta no seu coração e falar assim: oh, pera aí, eu vou começar a separar as coisas que entram no meu coração. Você sabia que tem muitas coisas que nós perdemos tempos que nós não deveríamos perder? Neemias, ele estava reconstruindo Jerusalém. Estava. Sanbalate, Tobias, eles queriam atrapalhar, desviar o intento de Neemias, a Bíblia diz. Mas você sabe por que eles queriam desviar o intento, a intenção do Neemias? Porque ele sabia, se eles tirassem o coração, a obra não ia prosperar. A obra prosperou porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ou seja, onde você inclinar o seu coração, vai crescer. Se você inclinar o seu coração para uma mágoa, a mágoa vai crescer. Se você inclinar seu coração para uma coisa ruim, aquilo vai começar a crescer na sua vida. Você deve guardar o seu coração para Deus, para as coisas que vêm de Deus. Onde você coloca o seu coração, ali está o que, irmãos? O vosso tesouro, a sua recompensa. Começa a cuidar do seu coração. Não perca tempo com as coisas ruins. Não perca tempo com as coisas que não vêm de Deus. Guarde o seu coração. Primeiro conselho é o que? Guardar o que, irmãos? O coração. Agora vamos para Mateus capítulo 12, versículo 37. Mas pastor, por que eu devo guardar o meu coração? O senhor pode me dar mais um versículo, me exemplificar um pouco mais sobre isso? Por quê? Vai lá em Romanos 10:10. Coloca aí, pastor, rapidamente, por favor. Romanos 10:10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aquilo que você crê, a Bíblia diz assim que a boca fala do que o coração está cheio. Se você crer para a justiça, você vai confessar para a salvação. E se você, da mesma forma, se você crê em coisas ruins, você vai falar coisas boas. Você vai começar a falar coisas ruins e elas vão acontecer. Aí, olha só o que acontece, Mateus 12:37, volta lá, pastor.
Mateus 12:37, porque por tuas palavras serás o quê? E por tuas palavras serás... Por causa de quem, irmãos? Fala assim, das minhas palavras. É por causa das tuas palavras você vai ser justificado, como também por causa das suas palavras você vai ser condenado. Por isso as nossas palavras têm o quê? Poder. Olha só um exemplo, irmãos. Mateus capítulo 15, voltem um pouco, versículo 21. Mateus capítulo 15, versículo 21. Vamos ler essa história da mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Ou seja, aquela mulher estava o quê? Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus o quê? Não falou uma palavra. Grave isso. Olha só, continuando. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ou seja, já estava incomodando já. Mas ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Foi uma palavra dura? Foi ou não foi, irmãos? Imagina, se coloca um pouquinho, só um pouco, se coloca no lugar da mulher cananeia. Imagine ela atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente, está ruim, Senhor. Socorre-me. E Jesus o quê? Quando Jesus parou, ela de novo clamou. E Jesus falou que, olha, eu não posso pegar o pão dos filhos e deitá-los, ou seja, dar aos cachorrinhos. O que Jesus queria dizer? Isso mesmo que você pensou. Naquele momento ela poderia responder também uma palavra dura para Jesus. Poderia responder mal a Jesus. Mas olha o que essa mulher respondeu. Ele, porém, respondendo: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Espera aí. Jesus já mudou a postura dele para com a mulher cananeia. Por causa do que, irmãos? Da resposta dela. A sua resposta diante das situações vai determinar se você será abençoado ou não. Se aquela mulher: Jesus, espera aí, você está me chamando de cachorrinho? Jesus, espera aí, você não está dando atenção para minha ajuda, eu estou pedindo que você corra. Se aquela mulher deixasse a ira dela, deixasse o sol resplandecer na ira dela naquele momento, ela ia perder a bênção dela. Por isso, o segundo conselho é cuidado com as nossas o quê? Palavras. Porque nós podemos perder bênçãos por causa das nossas palavras, como também podemos ganhar muitas bênçãos por causa das nossas palavras. E aquela mulher cananeia, ela tinha razão para responder mal a Jesus. Tinha ou não tinha? Tinha. Mas ela: Jesus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus: espera aí, mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas.
E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Ela recebeu o milagre dela por causa da resposta que ela teve para com Jesus. Você sabia que tem muitas pessoas que ficam revoltadas com Deus? Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Jesus, estou fazendo certo. Por que está acontecendo isso, Jesus? Cuidado com sua resposta para com Jesus. Cuidado com suas palavras. Porque nós entendemos, nós sabemos que as nossas palavras têm poder. Nós lemos Mateus 12:37, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. E qual foi as palavras daquela mulher? Senhor, sim, Senhor. Ela concordou com Jesus, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aí Jesus, mulher. Jesus já chamou ela do quê? Mulher. Entendeu? Grande é a tua fé. Aquela mulher já não estava na posição de alguém que comia da migalha, porque ela já estava na posição de filha, porque ela usou a fé dela. Ela teve, irmãos, uma boa resposta para Jesus. Você sabia que tem muitas pessoas que perdem tempo questionando a Deus? Perde tempo falando, Deus, por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? Por que Deus? Sendo que ela poderia falar, Jesus, a sua palavra diz que eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Jesus, a sua palavra diz tal e tal coisa. E ela se revoltar contra o diabo, porque o diabo que não vem senão para roubar. Que mais? Quem é que faz isso? Então, a minha luta não é falar para Deus, Deus, por quê? É para o diabo, saia daqui, em nome de Jesus. Irmãos, a resposta da mulher cananeia mudou a história da filha dela. A sua resposta vai mudar a sua vida financeira. Hoje nós estamos orando pela vida financeira. Então a sua resposta diante das lutas que vai determinar se você será abençoado ou não. Mas isso você pode expandir para todas as áreas da sua vida. O segundo conselho é cuidado com suas palavras, porque ela pode te justificar, ela pode te abençoar, ela pode te fazer prosperar, como também pode te condenar, pode te levar à miséria, pode fazer você perder bênçãos, posições. Saber dialogar com as pessoas. Tem pessoas que não sabem dialogar. Chega lá um chefe e já começa, é isso aí, vai perder a bênção. Tem que saber conversar. Imagina se a mulher cananeia desse uma resposta dura, ela ia perder a bênção. Mas ela soube se controlar naquele momento. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Irmãos, começa a observar as suas respostas. Quando qualquer coisa que vem te pressionar para você responder, te pressionar, uma luta que está te pressionando, ou às vezes um diálogo com uma pessoa que está te pressionando, você quer falar umas boas novas. Irmãos, fala para Deus, Deus me ajuda nesses momentos eu começar a me controlar. Me ajuda nesses momentos eu começar a dar uma boa resposta, a observar bem as coisas, Deus. Tem pessoa que me fala sem pensar. Você deve começar a pensar antes de falar. Você começa a ficar, Jesus, me dê sabedoria, me dê entendimento, para que eu possa dar uma boa resposta diante das situações. Porque as nossas palavras vão nos justificar, vai nos abençoar, como também as nossas palavras pode o quê? Condenar. Primeiro conselho, qual era, irmãos? Guardar o coração. Segundo conselho, cuidado com as palavras.
Agora falta mais um pouco, pera aí. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Versículo 2, diz assim, ó: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus que, sendo tão grandes, levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno o quê? Não é eu não, tá, irmãos? Eu chamo Gabriel Leme, mas não é eu não. É o leme do navio. Ele vira por causa do leme, para onde quer que a vontade daquele que os governa. Ou seja, o leme lá do navio governa todo aquele navio. Ou seja, a sua língua governa a sua vida, o seu corpo. Se você conseguir refrear a sua língua naquilo que você está falando, nas suas respostas, naquilo que você fala diariamente, você consegue governar toda a sua vida. Porque nós entendemos e sabemos de cor de Provérbios 18, 21. Todos aqui sabem. O que diz Provérbios 18, 21? A morte e a vida estão no poder de Deus. O que está escrito aí na Bíblia, irmãos? Está no poder da língua. Ou seja, a morte e a vida está no poder daquilo que você fala, daquilo que você começa a falar sobre a sua vida. Se você falar, essa vida miserável, isso vai acontecer na sua vida. Agora, se você começa a abençoar, se você começa a dizer: Jesus, eu abençoo o meu dia, eu abençoo a minha segunda-feira, eu abençoo a minha vida financeira, assim Deus vai te abençoar conforme a sua fé, conforme você fala. Primeiro conselho: guarde seu coração. Segundo conselho: cuidado com suas palavras, que você pode estar perdendo muitas bênçãos por causa das suas palavras. Cuidado. Começa agora o terceiro conselho, irmãos, que isso é muito, mas muito importante. Hebreus capítulo 12. Abra aí em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Diz assim, ó: segui a paz com quem? E a santificação, sem a qual ninguém verá o... Você deve seguir a paz com todos e a santificação, porque se você não buscar isso, você vai deixar de ver quem? A Deus. Então, eu até escrevi aqui, ó: o que sair de você, o que depender de você, que seja para produzir paz. O que depender de você, você vai fazer que de você saia o que? Paz. O que depender de você será paz. Por quê, pastor? Olha só o que diz em Romanos 12, 18, na Nova Almeida atualizada. Romanos, coloca aí, pastor, por favor. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Ou seja, no que depender de você, você vai ter o quê? Paz. Você vai frutificar paz. Por quê, pastor? Para que você possa ver quem? Hebreus 12, 14, o Senhor. Para que você possa ver a Deus na sua vida. Amém? Busque paz.
você vai ver Deus operando na sua vida. Você vai ver Deus abrindo portas. Você já parou para pensar que Deus quer te confiar muitas coisas, mas Deus começa a observar como você reage diante das pequenas coisas. Ah, pastor, quando eu tiver muitas coisas, aí eu vou mudar. Não vai mudar, irmãos. Quem é fiel um pouco, é fiel no muito. Da forma que você reage no pouco, assim você vai reagir no muito. Então começa, pastor, eu tenho pouco. Começa a buscar a paz com todos, um pouco que você tem. Começa a buscar, se depender de você, paz, bem-estar. Amém? Olha só, o que mais, irmãos? E o que? Santidade. Volta lá em Hebreus 12, 14. Volta lá, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então você vai buscar não só paz, como você vai buscar santidade. Eu até escrevi aqui, o que é santidade? Como que o senhor pode explicar um pouco mais sobre santidade? Santidade é aquele que se consagra a Deus, se santifica a Deus. Quando você se consagra a Deus, você está buscando santidade, se afastar daquilo que é pecado, daquilo que te afasta de Deus. Então busque santidade, se consagre a Deus. Se consagrar a Deus não é simplesmente você falar assim, eu me consagro a Deus. Não, é as suas atitudes. Porque Provérbios capítulo 16, versículo 3, na Nova Versão Internacional, diz assim, que diz, entregue, não é essa versão que eu quero não. A versão que eu quero é consagre ao Senhor tudo o que você faz. Não é, ainda não é essa a tradução. Consagre ao Senhor o que você fizer. Consagre. Quando você se consagrar a Deus, ou seja, você se santifica, você começa a santificar aquilo a Deus, você começa a deixar das coisas que não deixa Deus operar de lado. Você começa a consagrar a sua empresa a Deus, começa a consagrar o seu ministério a Deus, começa a consagrar o seu chamado a Deus, começa a consagrar a sua vida diária a Deus. Você começa a deixar das coisas que impediam de você ver a Deus de lado. Agora você vai começar a ver a quem? O pastor achou. Consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, você vai consagrar quem? A quem? A Deus. Não consagra as suas coisas a mágoa, a ressentimento, a rancor, a isso, aquilo, aquela pessoa. Não, começa a consagrar a Deus. Então, recapitulando, para a gente fazer agora a oração da fé. Primeiro conselho que você deve levar como base na sua vida é o que? Guardar o que? O coração. Primeiro, guardar o coração. Segundo, cuidado com as palavras. Terceiro, seguir a paz com todos e a santificação. Você vai buscar paz e santificação. Amém? 3 versículos. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Segundo, Mateus 12, 37. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. E Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esses 3 versículos carregam com você que você vai ser uma pessoa bem-sucedida em tudo que você fizer. Amém? Aplauda Jesus.